Eu tenho muitos amigos e até ovelhas em nossa igreja que são de direita e outros que são de esquerda. E eles estão sempre debatendo entre si e me perguntando, afinal, Jesus é de esquerda ou de direita? Bem, diante desse debate, eu quero dar minha opinião sobre esse assunto. Jesus era de esquerda ou de direita? Eis a questão. Jesus não pode ser chamado de comunista porque ele veio muito antes do comunismo surgir. Assim como também não se pode chamar Jesus de um social-democrata, de um neoliberal, porque ele esteve muito antes dessas ideias, dessas ideologias surgirem. O cristianismo antecede a todas essas ideologias que hoje dominam a nossa sociedade. Jesus veio começar um movimento chamado cristianismo, que não tem nada a ver com o comunismo, com a social-democracia, com o liberalismo econômico. Todos esses modelos ideológicos, eles são iniciativas humanas para tentar regular a vida do reino dos homens. Mas isso não tem nada a ver com o propósito de Deus, que veio falar sobre os valores do reino de Deus, que são bem diferentes do reino dos homens. O cristianismo transcende as ideologias de esquerda e de direita. Ele está acima disso. O cristianismo pode ser vivido, e como de fato foi na história, em qualquer modelo político. Ao longo da história, o cristianismo resistiu à perseguição judaica, à perseguição romana, à perseguição comunista, a perseguições diversas de vários ditadores de esquerda, de direita, porque o cristianismo, ele não é uma ideologia política, ele é um estilo de vida. Ele fala de um reino invisível, um reino dos céus. Ele propõe que a gente viva a vida independentemente do governo que estiver. E eu queria com isso te dizer que qualquer governo, de esquerda ou de direita, ele não tem poder de transformar a tua vida como o cristianismo é capaz. O cristianismo muda o interior do ser humano, muda a mentalidade, os valores, enquanto que as ideologias tentam mudar a vida social, as estruturas, tentam mudar quem está no governo. E isso, para nós, não faz uma diferença tão grande assim. Como eu tenho 45 anos, eu já vi muitos governos. Eu já vi em nosso país governos de esquerda, governos de direita, governos de centro. E eu percebo que todos esses governos, o máximo que eles conseguem fazer é mudar as regras do jogo. Mas a vida é feita no dia a dia, no cotidiano, no exercício da fé, do trabalho, da cooperação. Os governos, eles têm poder de fazer as regras, mas quem opera a vida somos nós. Por isso que Jesus não é de esquerda nem de direita, ele transcende isso. Jesus veio nos dar vida, direção, força, valores, propósito, significado. Mas por que então que muitos cristãos, pastores, teólogos, enfim, insistem em dizer que Jesus é de esquerda ou de direita? No fundo, as pessoas estão projetando um Jesus segundo a sua própria ideologia. E isso me deixa muito irritado, porque as pessoas projetam um Jesus segundo aquilo que elas imaginam, aquilo que elas têm como ideologia política. Eu preciso ser menos ativista político para poder ser um cristão melhor. Claro que todo cristão pode ter opinião política, pode concorrer a cargos eletivos, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, o que eu preciso para fazer uma boa leitura bíblica é deixar o meu ativismo partidário, ideológico de lado e poder então refletir sobre o Evangelho como ele é. Eu tenho aprendido também que tem coisas no Evangelho que mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste, eu preciso fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que eu devo orar pelas autoridades, independentemente se elas são de esquerda ou de direita. Se eu votei nelas ou não, o fato é que eu devo orar, abençoar por todos aqueles que estão revestidos de autoridade. E por vezes eu vejo alguns ativistas ideológicos cristãos que só oram pelo seu candidato. E isso também está errado. Em Êxodo, capítulo 20, verso 7,
a gente encontra ali como um dos mandamentos de Deus não tomar em vão o nome de Deus. Sempre que eu tento enquadrar Jesus, o nome de Jesus, dentro de uma ideologia política, seja ela de esquerda, de direita, eu estou usando em vão o nome de Jesus. Não faça isso. Jesus transcende as ideologias. Eu queria incentivar você a ter as suas opiniões políticas, mas a não tentar colocar Jesus para justificar as suas opiniões políticas. Que as suas opiniões políticas sejam as tuas opiniões, mas não necessariamente as de Jesus. Governos passam, ideologias morrem, ideias se transformam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu confio em Jesus. Eu creio que Jesus é suficiente, que Ele é perfeito, que Ele transcende as ideologias e que eu posso sim viver a minha vida, independentemente do governo que estiver naquele momento governando a minha cidade, o meu país. Eu posso seguir confiando que Jesus continua presente, que Ele continua reinando, que Ele transcende, que Ele governa a história. Quando eu penso no ministério de Jesus, eu vejo Jesus chamando discípulos de diferentes opções políticas. Mateus era alguém vinculado a Roma, talvez alguém de direita, um imperialista, mas ao lado dele, junto com os 12, tinha ali o Simão Zelote, que era um revolucionário, alguém contra o sistema, alguém anti-imperialista. E Jesus conseguiu colocar esses dois homens com ideologias diferentes na mesma equipe e fez desses dois homens apóstolos, que foram líderes fundamentais no início da igreja. Jesus ama tanto aqueles que apoiam o Bolsonaro, quanto aqueles que apoiam o Lula, quanto aqueles que não apoiam nenhum dos dois. Jesus ama todos, por isso que Ele transcende as ideologias, transcende aos partidos, transcende aos governos. Governos vão passar, vão mudar, mas Jesus permanecerá sendo o mesmo. Ele reina, Ele é o começo e o fim de tudo. Bem, agora eu quero te convidar a você se inscrever no canal, divulgar o canal, e esse quadro que é Pergunte ao Cabral, você pode também mandar alguma pergunta e nós vamos selecionar elas e quem sabe responder elas em algum vídeo, tá bom? Um abraço para você.